Vamos lá, tentar de novo. Eu vou ficar craque nesse negócio, meu Deus do céu. Aqui tô vendo Maria Tereza, gente do céu, me dá até uma emoção mais forte do que eu já tô. Olha, de uma coisa eu tenho certeza, eu não morro do coração. Posso morrer de qualquer outra coisa, mas ataque cardíaco não é a minha praia. Já tenho certeza disso. Tá Ai, meu bom, Deus do céu. Boa noite. tudo bem? Gente, tudo bem. Agora melhor ainda, depois que eu tô te vendo. Meu coração já tá mais em paz. Vamos lá. É... Bom, gente, eu acho que depois desse método remoto, me desafiando o tempo todo que eu tento encarar uma live, olha que não é muito o meu perfil, mas eu realmente acho que estou ficando craque nisso aí. Cada dia eu descubro mais recursos aí de acessibilidade e de informatização também. É com muita honra que eu recebo todos vocês e convido a participar desse momento, desse encontro, de uma conversa, acho que é mais que isso, de uma reflexão que a gente precisa validar o lugar, né, de cada um, a palavra acho que principalmente nesse momento que a gente tem atravessado de situações tão delicadas, né, acho que o próprio termo isolamento traz para a gente reflexões importantes. Estou dizendo tudo isso porque antes mesmo de eu me apresentar, eu queria me apresentar junto com o tema, porque eu acho que vem nessa perspectiva da gente dizer dos efeitos sobre a gente, do que vem a ser um isolamento social, do que vem a ser um método remoto, o que isso repercute na nossa perspectiva de ser humano, e daí surge esse tema, que eu abro o nosso encontro de hoje, o currículo escolar e os efeitos do método remoto pós-pandemia. Meu nome é Samira Germano, muito prazer. Eu sou pedagoga e especialista em atendimento educacional especializado, sou psicopedagoga e coordenadora da infância e adolescência da Fundação Síndrome de Down de Campinas. É com muita honra que eu convido cada um de vocês a fazer parte desse encontro, coloquem suas questões, suas inquietações, é para isso que estamos aqui, e de um modo especial trouxe comigo para essa conversa de hoje a professora Maria Tereza Mantuan, pedagoga, mestre e doutora em educação. Ela é coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Universidade Estadual de Campinas, LEPED da Unicamp. Muito boa noite. Boa noite a todos. É... Bom, é... vou começar dizendo, Maria Tereza, do percurso, acho melhor dizer assim, de pensar o que uma vez que eu comecei a falando já do isolamento social, acho que essa palavra isolamento me remete a pensar várias coisas. E não só pensar, mas sentir também. E acho que é por conta dessa expressão, uma palavra que torna uma expressão muito forte no que a gente tem pensado sobre os efeitos do aprendizado e essas interferências que vem traçando o método de aprendizado, como é que fica para a gente pensar a educação inclusiva? Como é que fica para a gente pensar o sujeito do aprendizado, vou dizer assim, como é que fica... Do que é que a gente está falando, né? Quando a gente fala de currículo escolar, a gente vem através dessa reflexão partir de uma proposta ou partir realmente assim de um estudo de questões que eu acho que vem atravessando as relações transferenciais no que vem a significar o processo educativo. Então, acho que o nosso desafio hoje, e eu te convido para essa conversa, é pensar o que é que está por trás desse tema. O que está querendo ser dito com o currículo escolar, o que a gente está querendo dizer com efeitos de método remoto, o que a gente traz enquanto uma pandemia que atravessa aí essas mudanças que estão sendo
que a gente está sendo convocado a fazer parte? De que maneira que a gente pode fazer parte desse contexto? O que é que está mudando? Então, boa noite a todos, a todas. Muito obrigada à Fundação, a Samira, que lembrou do meu nome, a todos os presentes, né? Deixa eu ajeitar aqui para eu poder falar sem ter que segurar o celular. Então, deixa eu ver se assim funciona. Não funciona. Não, não estou te vendo. Eu estou com o celular sendo carregado, então eu não posso virar do jeito que eu quero. Mas assim vocês estão enxergando? Sim. Sabe o que eu fiz? Eu apoiei na tela do computador. Não sei se tem um computador próximo aí. Tá o cabinho do fone? Eu coloquei no cantinho, aí a tela do computador apoia. E assim eu não preciso mexer. Muita coisa para pensar. Eu queria dizer a vocês que, comentando que a Samira, sobre o comentário que a Samira fez, e que é o motivo da nossa conversa, acho que não mudou nada. O isolamento, pois é, do ponto de vista da escola, do que se pensa a respeito do ensino, do que se pensa a respeito da aprendizagem, não trouxe nada, não acrescentou nada, a não ser a triste situação da maioria dos alunos que não tem, da maioria não, dos alunos que não têm, não é? Computador, que não têm acesso, não é, às aulas, do fato das redes não terem pensado em outras alternativas para que chegue, pelo menos na casa, alguma coisa que possa preencher, né, o tempo da criança. Porque como que a casa vai substituir a escola, né? Coisa muito louca essa, porque escola tem a ver com um ambiente diferente da casa, um encontro com pessoas diferentes, com um pedaço do tempo que a gente está isolado num lugar, isolado não, a gente está dentro de um lugar onde a gente tem um roteiro de atividades que são próprias da escola, grupos de amigos, o professor. Isso não existe na casa, né? Principalmente para os alunos, estudantes do Fundamental até mais ou menos o Fundamental 2, né? Muito difícil fazer essa abstração. Mais do que isso, quais as condições que foram oferecidas pelas escolas, pelas redes de ensino, para que as crianças pudessem, né, viver esse tempo em casa, não com esse intuito de não se atrasarem com relação ao currículo, não se atrasarem com relação à aprendizagem. Então, está sendo tudo muito fora do que é o ideal, nem digo ideal, o que é o correto para que a gente possa oferecer aos meninos e meninas, aos jovens que estão acessando essas aulas, esses trabalhos online, né? A gente está oferecendo algo que muitas vezes não tem sentido nem na escola, que dirá para fazer em casa. Né? Agora, eu acho que a gente deveria ter outro tipo de oferecimento de trabalhos, de atividades para esse tempo de pandemia na casa. Aproveitando a casa, aproveitando os momentos que
a criança tem fora da escola, para que ela realizasse atividades que são possíveis na casa dela, no ambiente dela, com as pessoas que estão circulando ali naquele ambiente. Agora, fazer lição de casa todo dia de um assunto que não foi explorado na escola, porque virou uma lição de casa. Pois é. Né? É estranho, né? Agora, a falta de criatividade da escola não vem isso que eu tô de uma situação nova, não. Vem no modo como a escola sempre trabalhou e que ela tem dificuldade de mudar porque ela é premida por uma série de circunstâncias. A maior é essa, que o aluno tem que aprender. E tem que aprender do jeito que a escola quer que aprenda. E aqueles que não têm essa condição estão fora do esquema, são os alunos da educação especial, que tem que fazer alguma coisa absolutamente diferente dos demais alunos, adaptada para eles fazerem alguma coisa com sentido. Como sempre foi assim, como é que podia mudar isso num tempo de isolamento, não é mesmo? Acho interessante isso, Maria Tereza, porque quando a gente fala, né, vou trazer assim um pouco o título, efeitos do método remoto, eu acho que a primeira impressão talvez que possa aparecer é alguma influência sobre a tecnologia, mas não necessariamente somente esse efeito cabe no que a gente está chamando de método remoto, porque eu acho que tem essa questão da acessibilidade, que para mim é muito mais importante, de pensar como que a informação chega, independente do canal de comunicação, mas como é que ela chega e quem é que está fazendo uso dessa comunicação. Porque quando a gente pensa, né, no processo de aprendizado e quando a gente fala de método, me vem uma questão assim de pensar esse fator, vou chamar assim de pandemia, como algo revelador. Em muitos casos, acho que traz uma denúncia, né, de questões que a gente vinha no presencial tentando, acho que contornar, talvez ter uma compreensão um pouco mais próxima do que vem a ser a realidade da escola, a realidade do ensino, a realidade daquela criança, a realidade daquele professor e vários outros atravessamentos que vão acontecendo aí, e o método remoto, eu acho que ele trouxe um pouco disso, assim, a gente pede licença para entrar na casa da pessoa, e aí muitas coisas que eu tenho escutado na fundação, trazendo uma experiência própria mesmo, que eu acho importante isso, assim, é que práticas que a gente vinha realizando dentro do espaço institucional, com os recursos que a gente tinha previsto da própria instituição, a gente via o quanto isso não estava relacionando, vou usar essa expressão, com o contexto de vida daquela pessoa, né? Muitas vezes, quando a gente fala de educação inclusiva, a ideia, a escuta que muitas pessoas têm é de algo fragmentado, aonde entra uma educação escolar, e aí como é que a gente vai lidar com isso agora que está aparecendo como educação exclusiva, olha, educação inclusiva. Eu acho que é disso que se trata, quando a gente fala de métodos e modelo, acho, para mim, fica essa impressão muito forte de pensar a escola por uma via do conservadorismo, esse método remoto que vem trazer uma proposta eu acho que de mudança, mas uma mudança assim, o que é que precisa mudar, o que é que precisa acontecer, de que transformação que a gente está falando, esse modelo de aluno, muitas vezes, que é pré-concebido, o modelo próprio da deficiência, o que a gente tem escutado muito, assim, a importância do laudo para fazer parte de um contexto inclusivo, sabe, informações desencontradas que produzem efeito e um sentido, alguma coisa assim, no processo da relação de aprendizado. O que fica muito marcado para mim nesse método remoto é a relação. Sabe, como é que a gente se relaciona com isso que está acontecendo, como é que a gente, como que aparecem os sentimentos que envolvem um aprendizado, né? Não é propriamente a acessibilidade a um computador ou a criação de um material específico que vai fazer daquela criança
alguém alfabetizado. Mas como é que isso se dá? Como é que esse processo se dá? O que eu quero dizer é que o método remoto, ele não substitui o professor. E qual é o lugar do professor nisso que a gente está chamando hoje, talvez, né? Para a gente pensar mesmo, eu estou trazendo uma pedagogia conservadora e uma pedagogia inclusiva. Se é que a gente pode dizer desse lugar do efeito da Eu, pandemia. eu não sei, eu acho o seguinte, que essa educação remota escancarou a incapacidade da É, escola de entender a inclusão e de entender o que é ensino para todos e o que é uma aprendizagem segundo a capacidade de cada um. é. O ensino é para todos. A aprendizagem é um assunto completamente diferente, porque o fato de você ensinar para todo mundo uma mesma coisa não significa que todo mundo vai aprender e responder corretamente como você imagina aquela coisa. Cada um tem que ter o Uhum. direito de responder segundo a sua capacidade e é da riqueza dessas respostas diferentes que o conhecimento se constitui. Então, eu acho que o ensino remoto escancarou a incapacidade da escola de ensinar dentro dessa perspectiva de um ensino que não exclui. Falando assim em linhas gerais. Porque o ensino que não exclui, ele não é um ensino qualquer. Ele é absolutamente diferente daquele que normalmente nós temos na sala de aula. Uhum. Porque na sala de aula, mesmo que uma escola se diga inclusiva, ela precisa, no mínimo, ter mudado o seu modo de se organizar do ponto de vista do processo de ensino e da compreensão do processo de aprendizagem, para que ela deixe de ter, por exemplo, como parâmetros, um ensino bom é aquele ensino diferenciado para cada um. Então, se aquela criança se diferencia das demais, ela tem que ter um ensino diferenciado para ela. E se as respostas à aprendizagem se diferenciam, alguma coisa está errado, porque quem aprendeu é aquele que responde do mesmo jeito que eu ensinei. Uhum. Quando mudar isso, quando o ensino não for visto como uma atividade exercida por um profissional que não faz distinção do que ensina para ninguém, porque acredita na capacidade de cada um aprender segundo o seu interesse, a sua curiosidade, as suas indagações e a sua capacidade, enfim. Enquanto isso não for entendido pela escola, nós vamos ter esse faz de conta que a gente tem com ou sem pandemia. Com ou sem pandemia, o que não mudou foi a escola e no que ela tem de específico, que é esse momento, né, de distanciamento da vida familiar Pois é. para um encontro numa sala de aula, que é um ambiente protegido para que todo mundo tenha, naquele tempo, naquele ambiente, condições de aprender o que tem interesse de aprender sobre qualquer assunto. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, senão as pessoas ficam sobrevoando muito. E a coisa é tão simples. Por exemplo, eu quero ensinar um grupo de crianças a diferença entre animais domésticos e animais selvagens, porque isso faz parte do currículo. Tá? Bom, então, a maior parte das escolas acha que as crianças são ocas.
elas não sabem nada de animal doméstico e de animal selvagem. Nunca ouviram falar, não sabem. Então, já começa dizendo, há animais que são domésticos e outros que são selvagens. Os animais domésticos são aqueles que fazem tatatá, que vivem em casa, só pode conviver com o ser humano, tereré, não trazem perigo, pererê, pererê. Os animais que podem ser domesticados, como a gente quiser, a gente pode ensinar o cachorro a fazer isso, fazer aquilo outro, a gente pode ensinar o gato, a gente pode ensinar a galinha, a gente pode ensinar o... Bom, e o animal selvagem, ele não, a gente não consegue dominar. E eles são muito bravos, eles são perigosos, eles não conseguem, a gente não consegue conviver com eles, pararé, tem hábitos que não são os nossos, tudo isso. Pô, qual é a criança que nunca viu um gato? Uhum. Qual é a criança que nunca viu um cachorro, um passarinho? E que não sabe o que alguma coisa sobre isso. Não é o que está no livro, é o que ela sabe, pela experiência que ela tem com esses bichos. Uma sabe, por exemplo, que o cachorro gosta de comer sozinho na tigelinha dele. Ah, isso não é nada? Claro que é. Outra diz assim, o cachorro tem 2 orelhas, tem um rabo, o gato também tem. Só que o cachorro tem um focinho diferente do gato. A outra diz, bom, mas o cachorro, o gato tem pelo. Agora, o passarinho, a gente também pode ensinar muita coisa, eles podem, o papagaio, a gente pode ensinar coisas para eles. Estou falando de bicho que tem dentro da casa, né? Mas Sim. eles não obedecem como um cachorro que aprende a obedecer a gente. Outro, não comem a mesma coisa. Não fazem as mesmas coisas. Não gostam de morar em qualquer lugar. Eles gostam de voar pela casa, ou em algumas casas, coitados, eles têm uma casinha onde eles ficam trancados. Uhum. Bom, sem eu saber o que os alunos sabem, eu estou falando de criança pequena, mas se eu, por exemplo, avançar e uma criança do 3º ano que vai aprender frações. A criança não sabe nada de fração. Como não sabe? Se você perguntar para elas, como é que você faz para dividir uma garrafa de Coca-Cola com o seu irmãozinho sem que ninguém tome nenhuma gotinha a mais do que o outro? Criança faz isso na precisão. Porque ninguém quer ficar para trás comendo pouco, comendo menos do que eu, tomando menos Coca-Cola do que o irmãozinho, o colega, etc. Isso é fração, é dividir o todo em partes iguais. Agora, como é que a gente pode começar ensinando fração achando que criança não sabe nada de fração? Não sabe nada a respeito de eletricidade. Como? Ela acende luz, apaga a luz, ela sabe ligar a televisão, ela sabe o que é tomada, cada um sabe alguma coisa. Quer dizer, não se leva em conta um saber natural e nem o que a criança quer saber a mais daquele tema. Que curiosidade ela tem. Não se escuta o que a criança traz como um conhecimento anterior ao que se vai discutir nessa aula e não se propõe uma aula que atenda a essas curiosidades e necessidades. Ora, se eu quero dar uma aula para todo mundo, eu tenho que contemplar o que as pessoas têm interesse de ouvir. Aqui, por exemplo, se a gente está conversando, a gente não pode, de repente, ficar falando sobre o último filme que a gente viu no Netflix, porque, a não ser que ele fale, seja um filme... A não ser que ele tenha a ver com o contexto. Educacional. E
Sim. Se eu estou aqui conversando com vocês é porque eu sei sobre o que a gente deve conversar. E como que eu sei? Porque a Samira não escolheu esse tema por acaso. Ela escolheu esse tema porque ela tem ouvido pessoas falarem sobre ele, terem Sim. dúvida, terem preocupações. Então, como é que a gente pode, se numa live, numa roda de conversa tão gostosa como essa, que é super espontânea, onde a gente tem facilidade, essa facilidade de encontrar com tanta gente, falar abertamente, não é? Se numa, a gente não pode chegar e dizer, sem saber nada do que os outros querem falar. Entrar e dizer, hoje nós vamos falar sobre currículo. Tem gente que desliga, claro. Não estou interessada em currículo, estou interessada na pandemia, estou interessada na aprendizagem dos meus filhos, se a escola está dando conta dessa aprendizagem. Isso é que eu acho. A escola desconsidera o saber das crianças. Dá aulas para crianças ocas. E quer que as crianças reproduzam como sendo aprendizagem o que a professora diz que é certo sobre eletricidade, fração, animais domésticos, papapá. Essa papagaiada toda é própria do papagaio, não do ser humano. O ser humano, ele tem condição, capacidade de pensar sobre as coisas, de tirar conclusões, de fazer relações. Mas se ele tiver espaço para isso, a escola para todos é essa, em que o mesmo assunto é apresentado, um assunto curricular qualquer, mas a partir daquilo que as crianças conhecem, têm interesse de expandir esses conhecimentos e que têm liberdade de dizer não só o que elas sabem, mas o que elas estão acrescentando, o que elas querem com a aula, o que elas querem aprender além. Mas está tudo no livro, está tudo na apostila. E é para entender exatamente a coisa dentro desses parâmetros, porque na hora da avaliação, o que vai ser cobrado é a resposta certa a partir do livro e não daquilo que a criança entendeu, pensou, exatamente, recriou. Então, a escola não faz isso, a maioria. Os professores também são premidos por uma coisa terrível que se chama avaliação em pequena e em larga escala. Os alunos são avaliados quanto ao progresso no entendimento curricular, no entendimento de tudo que nos cerca nesse mundo, de todo do reino mineral, vegetal, animal, das ciências e tudo, de uma forma elas são avaliadas segundo o que já está definido num currículo, como que uma criança tem que saber, por uma média do que tem que saber, para que ela seja considerada uma criança que aprendeu o que era estabelecido para aquele ano, que vai entrar para o ano seguinte, vai ter direito de cursar o ano seguinte. Bom, enquanto for assim, vai ser muito difícil você encontrar um jeito, né, de trabalhar presencial ou presencialmente ou online, ou à distância. Então, é interessante, né, quando... desculpa. Mas quando você falou da questão da reprodução de material, as pessoas têm contribuído aqui, a Marta Vancini também fez um comentário, a Romilda tem trazido também algumas coisas referente a isso que você falou. Eu fiquei pensando, né, fiz uma aproximação com o controle remoto. O método remoto, muitas vezes,
dentro disso que você está trazendo, Maria Tereza, é como se a pessoa, a criança, o aluno, é o próprio controle remoto, né? Você vai apertando os botões para reproduzir os conteúdos, né? Agora é português, agora é matemática, mas não tem um sentimento nisso. Qual que é o sentido, sabe? Qual que é o sentido da experiência nessa relação que se estabelece? E o que é que se estabelece? Qual é a via de comunicação que se dá porque a nisso? gente não aprende sem ter um gancho anterior. O Né? conhecimento não é criação espontânea, certo? Agora, quem faz esse gancho anterior não é o professor, é o próprio aluno. Agora, Sim. o professor precisa saber o que a criança quer saber, porque o que ela quer saber é o gancho. Agora, não necessariamente você vai atender a todo o interesse que a criança tem, por isso você tem que dar liberdade para ela estar sempre perguntando. E outra, você tem que dar liberdade para ela de dizer o que ela acrescentou com esse novo conhecimento que foi transmitido na aula, foi trabalhado em aula. E ela precisa ouvir o colega, que necessariamente vai ter uma opinião diferente da dela. Se ele não estiver na escola para repetir só. Então, a escola é um lugar de treinamento para passar de ano. Para tirar nota. Treina os alunos para tirarem uma nota que dê condições de passar de ano. O que é pior ainda, né? Que não serve para... Os alunos trabalham para a escola ter IDEB alto, para os professores ganhar dinheiro a mais com o IDEB e a escola também. Agora, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Eu não vejo da minha... não sei. Só sei dizer a vocês que não é por aí que nós vamos mudar esse entendimento de escola, pensando em garantir a aprendizagem. A aprendizagem não se garante. Porque se a gente... E é isso que faz... Eu estou tão cansada de dizer isso de diferentes maneiras, que a minha capacidade de inventar um jeito diferente já se esgotou. Por quê? Porque, na verdade, o que todo mundo quer saber é como é que eu ensino para o meu filho aprender. Quem é aquele professor que sabe ensinar o meu filho? Putz, aprender, gente. Os processos de ensino-aprendizagem não são processos indissociáveis, são os mais dissociados possíveis. Mas isso não sou eu que inventei. Agora, vai haver alguma mudança? Não sei. Porque o mesmo que acontece na escola está acontecendo em casa. Desinteresse, dificuldade. E o que é pior? Em casa, a coisa fica pior, porque o pai que não entende nada disso, ele acha que o filho está perdendo tempo, que ele vai perder o ano, que ele não estuda, que eu não sou professora, eu não consigo dar aula para ele, que coisa absurda, tem que voltar à aula, ele vai morrer. Que coisa maravilhosa. O governo adora isso. Como ele adora que abra o comércio. Então, está pouco se lixando se deve ou não abrir. Não observa nem as curvas e as curvas, o crescimento da pandemia. O índice. Então, eu acho que é bem triste. Eu não sou uma pessoa que estou aqui para dizer para vocês, que maravilha, acabou a pandemia, nós vamos ter um mundo novo. Como? Quiser.
O novo a partir Nós do quê, estamos né? preparando alguma coisa de novo para o mundo pós-pandemia? Eu não tenho visto isso, porque os modos de ser, né, das pessoas que hoje estão tendo oportunidade não só de fazer mudanças, como também de exigir mudanças, continua o mesmo. Os pais, o que eles exigem? Meu filho, a resposta: meu filho vai passar de ano? Vai perder o ano? Vai passar de ano, vai perder o ano, mas quando for para. Vai para a escola, perde a vida. Ah, bom, mas eu, pelo menos, a minha intenção é que ele não perdesse o ano. Mas o que é isso, perder o ano? Como os comerciantes, como é que eu vou fazer? E o governo, o que faz? Põe um pai pobre para trabalhar e um filho na escola? Num estado como nós estamos vivendo hoje, de curva ascendente da pandemia, sem estabilização, muito pior ainda, porque estabilizar no alto é tão grave quanto subir a curva. Uhum. Então, eu sei, não sou pessimista. Eu sou uma pessoa que tem observado como as pessoas estão reagindo. E eu estou só esperando que a gente tenha uma vacina. Mas para a gente sair de casa, para as crianças poderem ir a salvo para a escola. Mas eu não sei se ela, quando isso tudo acabar, indo a salvo para a escola, se elas vão encontrar lá dentro uma educação diferente. É. É Você, como importante mãe, o que isso. você deseja que aconteça com seu filho quando passar a pandemia? É. Vocês todos que estão aí escutando, mães, pais, o que vocês desejam? Professores, o que vocês desejam que seus alunos sejam depois que passar a pandemia? Aqueles menininhos obedientes, que fazem tudo e aprendem tudo como vocês querem, que tiram nota alta, que fazem vocês terem um sucesso medonho como professores, diante dos seus colegas, diante dos pais dos seus alunos, do diretor. Ai, olha, vocês têm aproveitado o tempo de isolamento para pensar sobre tudo isso, sobre essas situações ridículas que os professores estão vivendo. De uma hora para outra, vem uma recomendação, vai todo mundo trabalhar porque vai ficar mais 15 dias sem aula, então tem que fazer mais 15 dias de atividade, tem que mandar tudo. Eu fiquei Manda sabendo conteúdo. hoje que a cidade de São Paulo não está fazendo ensino remoto, ela manda as lições pelo correio. Uhum. Eles descobriram só agora que o. Como é que chama aquilo? A postilhinha, o caderninho que eles mandavam, não é Uhum. acessível. Ah, só agora. Pois é. E O que é que agora, precisa assim, mudar, em né? 2 semanas, tornar acessível todo esse material novo que vai ser colocado para os alunos, especialmente os alunos público-alvo da educação especial. Aí ainda, a recomendação do CNE, do Conselho Nacional de Educação, né, que faz um capítulo à parte para as pessoas da educação especial, público-alvo, Uhum. dizendo, esses já têm comorbidades, estão muito distantes dos demais, de poderem frequentar a aula agora, porque tem saúde frágil, porque isso, porque aquilo. O que é isso? É só discriminação, é só entendimento do que as pessoas são a partir de
processos de identificação que são todos arbitrários e, mais do que isso, que não definem a pessoa inteiramente como ela é. Então, olha, não, eu acho que nós precisamos pensar com muita seriedade, e não é na hora de uma pandemia que a gente tem condição de pensar com muita seriedade, mas a gente tem bastante tempo para ir pondo, assim, numa coluna, o que eu faço que respeita, no mínimo, o que tem que ser respeitado em educação, que é espaço para as pessoas aprenderem segundo a sua capacidade. Isso está na Constituição. Um constituinte sabe mais do que um professor. Acho triste, né, a gente chegar numa Agora, constatação o dessa, que os porque... professores sabem fazer bem, hein? Eu sei. É fazer lição fácil para o menino que eles acham que não tem capacidade de fazer como os demais, porque ele acredita que quem não é deficiente todos têm a maior capacidade da paróquia. Não, se é deficiente, então tem que fazer um negócio à parte, porque eles não dão conta, eles vão se sentir excluídos. Essa conversa... Já deu, né? Hoje eu tive uma reunião muito bacana com um grupo de pais de pessoas com deficiência intelectual. E é uma outra conversa que a escola precisa ouvir, sabe? Uhum. Porque passa por direitos de todos estarem na escola, de todos conviverem como alunos, de os pais exigirem não só a matrícula, mas que eles sejam tratados como alunos, não como alunos especiais. A educação especial hoje não trata os alunos que fazem parte do ensino especial como alunos à parte. Quando fazem, certo. Quando não fazem, fazer o quê, né? Continua a mesma coisa. Professor de educação especial fazendo lição para substituir aquela que a professora única que a professora está dando para todo mundo fazer, que considera todo mundo oco e que tem que ser recheado com aquilo que está na lousa, que não dá espaço de ninguém dizer o que sabe, o que quer aprender, muito menos para o menino que ela já considera fora do esquema. Só vou terminar dizendo o seguinte. Hoje eu tive um encontro com um grupo de professores do sul do Brasil. 4 graus abaixo de zero, estava lá. Nossa Senhora! Abaixo de zero, não. Acima de zero, desculpa. Um frio. Mais frio. Um frio, Cachecol, peteté, em casa e tomando chimarrão. E uma... eu nem sei se eu devo contar isso para vocês, porque uma professora me perguntou assim, o que eu faço com o menino que está no 5º ano e não está alfabetizado? Eu disse, mas como? Eu não sei quem ele é, o que ele faz, onde ele estudou, por que ele não sabe, se ele não sabe mesmo, como é que eu posso dar uma resposta como essa? Agora, vocês acreditam que o menino que teve 5 anos na escola precisou que uma professora no 5º ano percebesse que ele não está alfabetizado? Mas será que ele não está mesmo? Como é que está sendo entendida a alfabetização dele, né? Não, Qual é a não é só compreensão que isso. tem disso? 5 anos na escola, em Né? contato com a língua escrita, tudo bem. Tem pessoas que vivem a vida inteira sem contato com a língua escrita. Mas quem ficou 5 anos na escola e fez antes a educação infantil
Será que não sabe? O porquê não sabe? Ninguém foi atrás disso só na quinta série. Uhum. Então, o professor de AE, o estudo do caso, onde que está Uhum. o entendimento dessa criança na família, na escola, no que aconteceu para ela durante esses 5 anos, para uma professora vir com essa pergunta que é muito plausível. Ela está recebendo esse menino na quinta série e ele não está alfabetizado. O bom senso, né? Então, aí eu pergunto para vocês, adiante, como é que é a pandemia? A pandemia seria um tempo para a gente pensar, mas é muito difícil, porque também a pandemia enche a cabeça da gente de muitas outras coisas, mas nós, professores, se aquilo que a gente ensina é, de fato, alguma coisa que tem sentido para todas as crianças, porque elas vão na escola, elas não vão na escola por acaso, os pais não mandam, muitos mandam só para comer. Mas que bom, se for por esse motivo, e esse motivo abrir a cabeça da criança na sala de aula para coisas que realmente possam contribuir para o conhecimento, para a educação dela, é um bom motivo. Difícil, né? Não fiquem chateados nem pessimistas, mas pelo menos sejam pessoas que têm o pé no chão. Não é nem realista isso, mas gente que tem o pé no chão, que tem maturidade suficiente para fazer uma reflexão a respeito do seu próprio trabalho, sobre essa coisa que está atormentando todo mundo de uma hora para outra. Vem uma coisa da secretaria, aí chama o diretor, vem o coordenador, tem o tempo, precisa fazer, o pai precisa vir. Gente, alto lá. É preciso ter... Isso é pandemia. Isso é pandemônio. Eu acho que vocês deveriam de ter um certo posicionamento, né? Para não entrar nessa de toda hora. Faz isso, faz aquilo. Como se educar fosse alguma coisa como colocar mantimento numa caixa e mandar via entrega em domicílio. Né? Trabalhar assim, pega a lista, põe as coisas dentro e manda, entrega em domicílio e recebe o dinheiro de volta. O que é isso? Então, todo mundo faz assim, grande parte das escolas, principalmente das redes públicas, estão fazendo isso. Escola particular, então, nem se conta, porque são concepções muito conservadoras, né? Que fazem da escola um lugar de sofrimento, de desconsideração da pessoa, né? Tratam os alunos como indivíduos. É importante a gente pensar, né? Qual que é o interesse desse ato de conservar? O que é que está sendo conservado aí? O que precisa? Qual é a necessidade dessa coisa que se conserva? Por que é que o que precisa manter desse jeito? Porque, na verdade, o que eu fico pensando é que eu acho que quando a gente fala do efeito remoto, eu acho que é isso, né? Eu acho que é pensar no ato educacional como um ato de generosidade, me veio isso, como um ato de respeito. Para mim, a pandemia tem despertado, nesse processo educativo, alguns sentimentos um pouco estranhos demais, sabe? Que revela uma parte não muito... uma parte que dá para a gente aproveitar muito, assim, do ser humano. Acho que tem algo aí
muito grande de um certo egoísmo, que vem nesse lugar do pandemônio que você coloca bem, de produção, de linha de produção, de conteúdos, de excesso de materiais, mas onde fica a pessoa, sabe? Cadê o sentido de pessoa? Cadê o sentido de ser humano? Para mim, a educação é isso. A partir do momento que você consegue pensar o que é uma pessoa, o que é um ser humano, isso já traduz o que é um ato educacional. E aí fica muito esse lugar a desejar do que vem a ser o ato educacional por essa via de pensar o respeito, o bom senso e a generosidade, que vem de encontro com essa professora que você coloca, né? Que agora no 5º ano é que foi considerado uma questão ali desse aluno que já vinha atravessando a escola por muito tempo e se colocando de várias maneiras possíveis, tentando se comunicar de um jeito ali que ninguém teve essa percepção de olhar para o outro, porque acho que... Não, porque ele já foi tido como uma criança com deficiência. Já tá, não faz parte, né? Escola, ele não faz parte. Infantil, ele já foi taxado. É outra coisa. Ele é outra coisa. Não posso me... Aí aquela coisa do laudo, né? Todo mundo quer o laudo. Eu mostro o laudo. Olha, esse menino é isso. Eu não posso fazer nada. Os modelos, né? Como que a gente alfabetiza a síndrome de Down, sei lá. Síndrome de Down, hein? Nossa, isso é uma criatividade. Quais são os métodos? E agora com essa questão do método remoto, o que é que vai mudar, né? Eu acho que é essa questão que vem. O que é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai alfabetizar a síndrome de Down a partir do computador, grosseiramente falando? E não é isso. Quando a gente fala os efeitos, é exatamente isso, é pensar o que está por trás e pensar em si mesmo, nos seus próprios medos, né? Que eu acho que a pandemia desperta isso. O que é que me desperta esse medo? Para que lugar que vai meus pensamentos? Quais são os sentimentos que vão atravessando esse processo educativo? Né? O que eu estou transferindo nessa relação com o outro? E quando a gente está falando de currículo escolar, não necessariamente uma produção, um registro ali de informações, né? Vamos pensar por esse lado um pouco mais prático e administrativo, mas eu acho que o que implica mesmo, assim, é o ato de cada um, né? Quando eu escuto muito isso, assim, até pela parte da família, que eu acho que é uma parte que vem me causando bastante desconforto, né? Que eu tenho escutado muitos depoimentos de famílias que realmente, assim, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, não sabem o que vai ser, porque está dentro dessa constatação. Se estava ruim, ficou pior, e o que vai vir depois disso, então? Né? Com essa história de criança deficiente, a deficiência vista por esse outro ângulo do laudo, até resgatando um pouco, Maria Tereza, teve um momento que a Sônia Coelho trouxe como que a gente pode pensar essa questão do retorno às aulas, e como que foi colocado isso, como que a gente pode discutir um pouco isso. A pessoa com deficiência não retorna, os outros retornam. Mas isso já foi resolvido, né? Isso já foi resolvido. O que é que está sendo dito com isso tudo? Então, eu queria trazer uma frase até para a gente ir pensando já no fechamento desse momento, mas já uma construção aberta para outros encontros, assim espero. Sobre a generosidade. Eu acho que a palavra respeito, educação, bom senso, o ato educativo para mim, hoje vem com essa perspectiva dentro da questão inclusiva de pensar um desenvolvimento moral. E o desenvolvimento moral para mim tem relações completamente transferenciais com o que eu compreendo e o que eu faço daquilo que eu chamo de generosidade. Generosidade, por uma pesquisa que eu fiz, é virtude daquele que se dispõe a sacrificar seus próprios interesses em benefícios de outrem. Eu acho que é um pouco disso que fica para mim o efeito da pandemia. E é disso que eu vou colocando não só na minha prática profissional, mas no meu lugar de pessoa, sabe? Alguém que faz parte desse mundo, que está dentro desse contexto. Eu não posso fechar a minha janela, a minha porta e dizer, poxa, tem um vírus lá fora que está acabando com tudo, deixa eu me enclausurar aqui, me isolar aqui.
a expressão do isolamento nesse sentido do egoísmo, sabe? E vamos esperar tudo acabar. Não, o que é que eu posso fazer a partir disso, que se coloca enquanto um ato educacional para a gente pensar e a gente efetivamente tornar em ato o que vem a ser a educação inclusiva, né? A educação escolar, o currículo escolar, a educação inclusiva é propriamente dita por esse âmbito, e não por essas questões que ainda atravessam os nossos saberes, né? Essa questão também do conhecimento, por onde que atravessa o conhecimento. O conhecimento é um saber dado ali, né? Ou até admirado pelo próprio professor, ou o saber está no livro, ou o saber está no computador, no conteúdo que eu estou colocando ali. Sabe, como é que se dá essa transferência de saberes nesse processo que hoje a gente está chamando também de pandemia, né? Eu acho que foi muito bem colocado quando você chama de pandemônio, Maria Tereza, porque acho que é um pouco disso. É uma loucura que desperta na gente e que muitas desse momento de loucura, o que mais destaca é a sobrevivência. Então, o que é que a gente vai fazer com isso, que desperta enquanto uma questão de sobrevivência? Como é que eu posso também me cuidar, me preservar, no sentido de cuidar do outro? Sabe? Coisas assim que você veio trazendo do âmbito familiar, que hoje atravessa esse ato educativo e não escolar, mas um ato educativo que acontece ali nessas questões que a família também tem trazido, acho que o respeito que a família tem dado para os profissionais, e vou falar do meu lugar, da gente poder entrar na casa dessas pessoas e ver o que de fato eu tenho ali como professora, o que é que eu estou produzindo na vida dessa criança, quais são os efeitos que eu estou trazendo para aquela família, o quanto aquela família pode ser parceira, ou o quanto eu estou tão distanciada do que vem a ser realmente uma educação para todos. Sabe assim, literalmente para todos, quando eu estou olhando ali a família, o contexto, a realidade, a vulnerabilidade, o que é que eu estou chamando de educação para todos. A roda de conversa é eu conversar com vocês, com você ou com as pessoas? Tem alguém aí ajudando você a recolher essas perguntas e tentando fazer outras que nos ajudam a conversar em roda? Tem. Esse momento, para mim, é algo assim, é o começo de tantos outros. Tem pessoas aqui que estão olhando para a gente, que está participando, eles estão escrevendo, e eu estou conseguindo, vai ficar gravado, eu estou conseguindo resgatar já algumas anotações aqui, mas eu quero deixar o convite para que isso não se esgote, para que a gente transforme essas questões em ato educativo, que a gente possa ter outros momentos como esse. Tá, porque eu acho importante responder as perguntas das pessoas que entraram na live. Sim. Porque isso aqui não é uma representação, né? Sim. E vocês sentam e ouvem o que as pessoas falam. A gente fica falando porque, das duas, uma. Eu preciso ouvir o que vocês querem. Que a gente pense, que a gente diga do nosso ponto de vista, né? Então, eu quero me desculpar nesse sentido. Como ninguém me perguntou, só a Samira, eu respondi o que a Samira, relativamente, né? Não sei se dei conta do que ela me disse, mas me perguntou, desculpe. Mas eu acho que nós temos que dar um apoio, por exemplo, a Samira, ao pessoal que está promovendo a live, para que os assistentes nosso tempo está possam acabando. ser contemplados, né, com as suas perguntas, né? Quero agradecer imensamente a todos. Nosso tempo está acabando. Muito obrigada, Maria Tereza. Obrigado, gente.